Pessoal, então, vamos começar o estudo aqui. Nós, semana passada, iniciamos o capítulo 5 de Tiago. Nós fomos até o versículo 6. E eu mandei o estudo para vocês hoje, do versículo 7 até o versículo 20. Mas nós não vamos... Eu mandei completo já para ficar com vocês, mas hoje nós vamos do versículo 7 até o versículo 10, talvez, até o versículo 11, talvez nós vamos ao 12. Vou explicar por quê. Porque esse trecho aqui que nós vamos ler são vários conselhos de Tiago, e eu acho importante separar esses conselhos, certo? Porque ele vai falar de maneira geral aqui, no mesmo texto, de alguns conselhos. Eu achei melhor nós dividirmos. O Moody faz isso também, então eu acho melhor nós respeitarmos essa lógica, tá bom? O texto que nós vamos ler hoje, o texto da semana passada, e a maioria dos textos do livro de Tiago, da Epístola de Tiago, é direcionado aos ricos, alguns aos ricos da igreja, aos ricos convertidos. O último da semana passada, aos ricos incrédulos, ou seja, os não convertidos. A partir do versículo 7, os conselhos de Tiago, do irmão de Jesus, ele é direcionado aos pobres e aos pobres convertidos. Uma coisa que nós precisamos entender aqui é que não está claro se o Tiago está falando dos pobres, economicamente falando. É possível que esteja, tem até uma menção disso no estudo que eu mandei para vocês, tá? Então, o conselho que ele fala agora é com relação ao comportamento que nós devemos ter, mesmo sendo pobres, e aqui ele coloca uma condição: se você é pobre, há coisas que podem acontecer com você, você tem que vigiar. Então, pobres que estão aqui me assistindo, prestem atenção nos conselhos que nós começaremos a estudar a partir de hoje e iremos até semana que vem no máximo, tá bom? O texto, a partir do versículo 7, diz o seguinte: por isso, irmãos, eu estou lendo na NTLH, tá? Por isso, irmãos, tenham paciência, é a palavra-chave do texto de hoje, paciência, até que o Senhor venha. Vejam como o lavrador... Vamos primeiro por aqui, ó. Por isso, irmãos, tenham paciência até que o Senhor venha. Isso é interessante, porque a paciência, meus irmãos, ela é algo que nós temos que buscar o tempo todo. E na semana que vem, que nós vamos estudar aqui a oração, é o melhor meio para a gente conseguir esse dom tão precioso que é a paciência. E nós precisamos de paciência para tudo, para tolerar, para suportar, para esperar. Para tudo nós precisamos do quê? De paciência. E nós precisamos de paciência até a volta de Jesus. Está intrínseco nisso aqui o seguinte: se vocês não tiverem paciência e o Senhor voltar, algo pode acontecer. Ou seja, nós precisamos de paciência para suportar, para viver todas as coisas até a volta do Senhor. E nós temos que ser encontrados quando o Senhor vier de maneira impecável, meus irmãos. Não que nós não pecaremos, mas constantemente arrependidos. Ou seja, nós temos que ser encontrados irrepreensíveis, certo? E aqui ele continua: vejam como o lavrador espera com paciência que a sua terra dê colheitas preciosas. Ele espera pacientemente pelas chuvas do outono e da primavera.
Então, agora ele tá colocando, fazendo um paralelo entre a nossa espera pela volta do Senhor e a espera que um lavrador tem pela chuva para que ele possa fazer as colheitas. Então, o lavrador, ele não tem o mínimo controle sobre a atividade chuvosa. Ele depende das estações, ele depende das condições para que a chuva se forme. Ele não sabe o dia direito, ele consegue prever minimamente, né, pelas estações, pelo aspecto do céu, né? Então ele faz o quê? Ele prepara a terra, ele prepara tudo que é preciso, ele prepara tudo que é necessário e espera a chuva. Então a nossa vida aqui, meus irmãos, ela é uma preparação para a eternidade. De maneira que eu tenho que fazer todas as coisas para que no momento que o Senhor vier, que é o começo do versículo que nós lemos aqui, nós possamos ser encontrados irrepreensíveis. Então, qual que é o segredo da irrepreensão? É paciência. Então, eu tenho que ter paciência, e nós vamos ler aqui, uns com os outros, paciência nas adversidades, paciência na tribulação, paciência na tentação, paciência, né, no trato uns com os outros, e tudo isso é preparação para a volta do Senhor. Vocês estão me escutando direitinho? Faz assim, ó. Beleza. Versículo 8. Vocês também, igreja, precisam ter paciência, assim como o lavrador tem a paciência de esperar a chuva. Então, eu não mexo com terra, eu não mexo com plantação, mas eu escuto alguns irmãos que mexem falando assim: hoje esse ano a chuva foi boa, né? Teve muita colheita, esse ano tá bravo, tô tenso, né? Então, tem que ter paciência. Não desanimem, pois o Senhor virá logo. Então, ele está falando o seguinte: paciência para esperar, mas a esperança de que a qualquer momento o Senhor vai chegar. E nós precisamos viver, irmãos, com isso na nossa mente, no nosso pensamento, no nosso entendimento o tempo todo. Irmãos, são 12h41. 12h42 pode ser a hora da chegada dele. E talvez a nossa falta de paciência faz com que a gente comece a viver uma vida corrida, insana, sem a meditação desse momento. De maneira que automaticamente a gente vai jogando a vida de Jesus para quando? Sempre para um futuro distante. E toda vez que a gente pensa que a volta de Jesus será num futuro distante, nós não nos preparamos. Então, se um lavrador, ele planta sem esperar a chuva, qual que será a consequência disso? Uma plantação fadada ao fracasso. Então, ele precisa das condições. Então, não desanimem, perseverem naquilo que tem que ser feito, na perseverança e na paciência. Versículo 9, irmãos, não se queixem uns dos outros para não serem julgados por Deus. A falta de paciência e a falta de fé nas condições faz com que a gente comece o quê? A se queixar uns dos outros. Então, não se queixem uns dos outros para não serem o quê? Julgados por Deus. Minha tentação, e eu acho que é a tentação de vocês também. Quem aqui não é tentado a se queixar do irmão, principalmente quando o irmão não fez nada, você fez alguma coisa e você tem que jogar a culpa em alguém. Nós somos tentados a isso. Lembrando que tentação é diferente de provação, tentação vem do diabo. E o diabo está ao nosso derredor querendo o quê?
estragar. Por isso que a gente tem que manter o quê? A oração em dia, porque é a oração que nos livra da tentação e a oração que nos dá paciência. Tudo é interligado, meus irmãos. O juiz está perto, agora ele troca a figura do Messias Salvador, do Messias Juiz. Então, se nós não formos encontrados de maneira irrepreensível, o juiz entrará em ação. Por isso que Tiago escreve o livro inteiro, a epístola inteira, a respeito de comportamento do salvo. Não do comportamento do religioso, do comportamento do legalista, mas do comportamento do salvo. E o tempo todo ele fala que o comportamento do salvo é através de uma transformação de mente e também suportando as tentações. Tiago fala o tempo todo sobre as tentações. E falar do irmão é uma tentação que ele disse em vários momentos aqui do estudo, se vocês podem recordar disso, vocês podem se lembrar disso. Então, o juiz está perto, pronto para vir. O Senhor está pronto para vir desde Atos capítulo 1. Por isso que ele não chegou meio-dia e 42, como eu falei que poderia, mas pode ser meio-dia e 47. Nós estamos prontos? Nós estamos preparados? Irmãos, isso é muito sério. E eu falo isso para mim, e antes de tudo para mim mesmo, porque o tempo todo nós podemos, assim, ser surpreendidos. Nós temos que viver a nossa vida como o Senhor estivesse aqui na porta. E ele está, como diz lá em Lucas, né? Se ele bater, nós temos que atender. E ele é o dono da casa, a casa tem que estar arrumada. Lembrem-se, versículo 10, lembrem-se, ou lembrem dos profetas que falaram em nome do Senhor e os tomem como exemplo de paciência nos momentos de sofrimento. Então, ele poderia ter pego qualquer profeta, o Tiago. Ele poderia, inclusive, ter pego o próprio irmão, o Messias, o Senhor. Mas Tiago, ele prefere pegar um sujeito que é tido como profeta para os judeus. Seu nome é qual? Jó. É o único momento no Novo Testamento inteiro que Jó vai ser mencionado. Jó só era mencionado no Velho Testamento e a única vez que ele é mencionado é aqui agora, na Epístola de Tiago. E aqui está escrito: e nós achamos que eles foram felizes por terem suportado o sofrimento com paciência. Você tem ouvido a respeito da paciência de Jó? E os sabem como no final Deus o abençoou. Porque o Senhor é cheio de bondade e de misericórdia. E aqui ele diz o seguinte: o que Jó passou foi muito pesado, o que Jó passou foi muito triste, o que Jó passou foi muito abrupto, só que Jó só conseguiu passar por isso porque tinha relacionamento com Deus. Tiago está falando no aspecto geral o seguinte: a falta de relação com Deus, a falta de oração, é sempre importante a gente lembrar a fala de Jesus no capítulo 23 de Lucas. Ele fala para Pedro: ore para que não caia em tentação. Então, é sempre importante a gente frisar que a relação com Deus é o principal pilar, é o que nos sustenta, é o que nos dá força para que a gente não caia em tentação. Então, a nossa vida humana, ela é cheia de adversidade. Tem dia que falta pão na mesa, e aí a gente tem que recorrer ao irmão para que a escritura bíblica seja cumprida na nossa vida, que o justo não irá mendigar o pão. Então, quando eu peço pão para o irmão, não estou mendigando. Eu estou usufruindo do privilégio de ser parte, de ser da família. Mas isso, a tentação no nosso coração é o constrangimento. Quando a gente tem uma enfermidade, a doença parece forte demais, é uma doença de morte,
e aí a gente tem que esperar Deus curar, mas está resolvido com outro propósito de Deus para a nossa vida. E não deixar com que isso nos desanime a nossa fé. Nós seremos traídos, Mateus 24 vai falar isso. Nós somos as principais vítimas do que diz respeito ao amor se esfriar. É com nós a questão. Nós queremos sofrer o esfriamento do amor. Nós já estamos sendo perseguidos, fomos perseguidos desde sempre, nós fomos perseguidos por Nero, nós fomos perseguidos pelo Tribunal do Santo Ofício, nós fomos perseguidos pelo socialismo, pelo comunismo, nós somos agora perseguidos pelo liberalismo cultural, pelo progressismo, e nós temos que suportar, irmãos, com paciência, porque os dias que vêm pela frente são cada vez piores, porque quanto pior são os dias, mais próximo está a vinda do Senhor. Então, nesse versículo 7 até o versículo 11, Tiago está falando de a gente buscar em Deus, não apenas uma esperança, mas uma fortaleza. E esperar a volta dele, que a volta dele significa o quê? A nossa retirada desse lugar e a nossa ida à eternidade. Nós temos que esperar esse momento como um lavrador esperar a chuva. E aí nós podemos aqui, rapidamente, ler o versículo 12 e 13. Só o versículo 12, irmãos. Que diz o seguinte: acima de tudo, meus irmãos, quando vocês prometerem alguma coisa, não jurem pelo céu, nem pela terra, nem por nada mais. Digam somente sim, quando for sim, e não, quando for não, para que Deus não os condene. Sabe o que é interessante nisso aqui? As pessoas levam esse texto aqui como se fosse uma doutrina cristã, não jurar. Não é isso que está falando. O que aqui está falando é o seguinte: não prometam as coisas para o futuro, porque vocês têm que viver o presente. O Senhor está à porta. E ele pode vir a qualquer momento. Beleza, gente? Então, está falando de tempo presente. Nós precisamos viver o agora. Gustavo, então é errado fazer planos para o futuro? Não é errado, mas com a expectativa sempre do presente. Que os projetos do futuro sejam apenas projetos. Até porque os planos do futuro podem ser o quê? Mudados por Deus, ainda que ele não volte. Porque se você tem uma relação com Deus e é obediente a Deus, e Deus quiser mudar os seus planos para o futuro, você vai ter que ser obediente a Ele. E aí a gente tem que estar disposto. Beleza, pessoal? Então nós fomos até o versículo 12. A partir de semana que vem, nós vamos do 13 até o 18. Talvez a gente vai até o 20. Que vai falar sobre oração e regeneração dos irmãos pecadores, tá bom? Paciência, meus irmãos. Tem uma música que tá rolando aí por causa da pandemia aí, a Débora que conhece mais aí, né? O rei está voltando, é o refrão. O rei está voltando. É isso aí. Ele está voltando desde Atos, capítulo 1. Faz 2020 anos que ele está voltando. Pode ser meio-dia e 55. A gente possa viver de maneira íntegra todas as coisas. Perguntas, colocações, irmãos? É agora o momento. Show de bola, Gu. Tudo certo?
Então tá bom. Caio, Luana, Luquinha, Débora. É isso aí, Gusta. Ashley, você que tá com essa foto aí, com esse mullet? Tô aqui com o Caio. Bom demais. Tiaguinho, Débora. Tudo certo. Bom demais. Então tá bom, então. Bom demais, irmãos. Ô, João, você ora por nós? Bora. Só um minuto, irmãos. Eu tô indo agora de tarde para Mamborê, Sim. vai ter uma reunião lá, e talvez nós vamos ter que marcar uma agenda, nós, os pastores, para o sábado. Talvez eu vou precisar que vocês, esse grupo aqui, segure a onda sábado lá. Pode ser? Nelsinho prega. A gente vai combinando, então. Esse é o grupo. Beleza? Ora por nós, João. Deus, obrigado por mais um dia. Senhor, obrigado por tudo. Senhor, estamos aqui cada dia mais aprendendo sobre a Tua Palavra. Que possamos rever os nossos conceitos, as nossas escolhas e as nossas atitudes. Pensando sempre, não só pelo fato de que a gente não quer ir para o inferno, mas sim porque a gente está fazendo as coisas certas, esperando que a qualquer momento o Senhor possa vir. Nas demais coisas, nos usa para abençoar a vida das pessoas e nos perdoa, porque a gente é muito falho. Em nome de Jesus, amém. 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 Deus abençoe, meus irmãos. Amém. Boa quarta-feira para vocês. Fiquem na paz. Valeu, gente. Até mais. Valeu. Oh. Muito